Deuteronômio, capítulo 23, versículo 21. Nessa noite eu quero falar sobre: podemos estar na palavra quando não temos palavra alguma em nós? Podemos estar na palavra quando não temos palavra alguma em nós? Esse é o tema da mensagem dessa noite. Deuteronômio 23, verso 21. Leamos. Quando votares algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em pagá-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-se de votar, não haverá pecado em ti. Ou seja, não votando. Porque o que saiu da tua boca, guardarás e o farás, mesmo a oferta voluntária. Assim como votaste ao Senhor teu Deus e o declaraste pela tua boca. Amém? Agora vamos para Romanos 3, 13. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Estamos aproximando da Santa Ceia. Santa Ceia domingo, às 18 horas em São Azedo. Então é uma semana de preparação, uma semana que muitos irmãos que têm cada um sua experiência de como se chegar na mesa do Senhor. Uns se importam mais jejuando, orando, consagrando, enquanto que outros vai para tomar a refeição. O André disse que antes de tomar ceia deve haver uma preparação. Romanos 13, verso 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Amém? 1 Pedro 2. Veja que não é para dever a Deus, lá no Antigo Testamento. Aqui Paulo está dizendo para não dever ninguém, isto é, entre nós mesmos. Lá no Antigo Testamento, não dever a Deus. Voto algum, coisa alguma que você fizer voltar ao Senhor. O que sai da tua boca cumprirás. Aqui no Novo Testamento, em Romanos, Paulo está dizendo a ninguém devais coisa alguma. Agora vamos ver o que Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 12. Nós vamos ver o versículo 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observam. Senhor nosso Deus, aqui nós estamos diante da tua porção, da tua palavra. Nós estamos diante de algo muito importante, mais que importante, porque ela sela o nosso destino. É a palavra. E nós oramos para que o Senhor nos dê força, nos dê graça,
como cristãos, cumprir a tua palavra. Aleluia. Derrama tuas bênçãos sobre nossas vidas, sobre nossas almas, sobre nossos corações. Que possamos sair daqui melhores do que nós entramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Agora eu quero que os irmãos prestem bem atenção. Vamos fazer o máximo para nós observar para cá, para frente. O irmão Branham, profeta para esta era, nos ensinou em várias mensagens de que ser como Cristo é tornando-se um cristão. Alguém um dia fez uma crítica, dizendo como que nós poderíamos parecer com Cristo ou ser iguais a Cristo. Não tem como. Mas Jesus mesmo disse que Ele foi o exemplo para nós. Amém. Amém? E exemplo é para ser seguido. Todo exemplo é para ser seguido. Exemplo de pai para filho, exemplo de mãe para filha. Todo exemplo é para ser seguido. Às vezes as pessoas são empenhadas a seguir exemplos errados, mas mesmo assim seguem. De qualquer forma, a palavra exemplo é uma palavra universal. Exemplos é para serem seguidos. E Jesus foi o nosso exemplo. Quando ele disse em São João capítulo 13, que eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Amém. Isso não quer dizer só a ceia. Isso não quer dizer só o lava-pés. Muito embora a Escritura implica a ordem, a conduta do lava-pés em São João 13. Mas Jesus deu exemplo de tudo. E, no entanto, o profeta irmão Branham disse que ser cristão é ser como Cristo. Amém. Na mensagem Redenção pelo Poder, parágrafo 39, ele diz isso. Talvez nós vamos abordar isso domingo, na ceia. Então ele disse que ser cristão é ser como Cristo. Então, você vai pegar a Bíblia, vai pegar os 4 evangelhos, você vai pegar Mateus, Marcos, Lucas e João e ver a vida que Jesus viveu. E ele disse, como eu vivo, vós também vivereis. Ele prometeu que o Espírito que estava tomando conta dele, guiando ele, ele disse que esse Espírito voltaria para nós. No dia de Pentecostes. Correto, irmãos? Então eu preguei outro dia em um determinado lugar e eu, dentro dessa crítica que alguém fez, eu falei, se não existe alguém vivendo como Cristo, nós estamos perdidos. Verdade. Então não existe mensagem, não existe Bíblia, não existe nada. Fruto aí, irmão. Ah, mas Jesus exigiu outra coisa difícil, ser perfeito como vosso Pai que está no céu também é perfeito. Não tem ninguém. Se não tem, também estamos perdidos também. Porque Jesus disse que deveria ser. Sede-vos perfeito como vosso Pai que está nos céus também é perfeito. Se Jesus pediu, é porque somos capazes de ser. Amém, irmão? Glória a Deus. Sim. Paulo disse isso. Que o homem perfeito é aquele que não tropeça em palavra alguma. Aleluia. Amém, irmão? Amém. Quando diz tropeçar, não é errar a frase.
Opa, errei a frase. Quando eu disse que o homem perfeito não tropeça em palavra alguma, isto é, ele não distorce as escrituras. Aleluia. Glória a Deus. Ele não distorce a palavra. Ele não tropeça no batismo, não tropeça na Santa Ceia. Né, irmão? Esse é o tropeço do homem perfeito que Paulo disse que não chegaria a tropeçar. Então, o profeta disse mais outra coisa importantíssima. O homem não é mais do que a sua palavra. Nós não somos mais do que nossa palavra. Está entendendo, irmãos? Sabia disso? Nós não somos mais do que somos na nossa palavra. E a palavra em si tem um significado grego para o latim chamada epístola. E Paulo disse que nós seríamos epístolas, que quer dizer palavra. Seríamos epístolas escritas e lidas por todo o povo. Lidas pelo vizinho, você é lido pelo vizinho, você é lido pelo seu patrão no trabalho, você é lido no ponto de ônibus que você sempre encontra com as pessoas, você é lido, as pessoas fazem uma leitura de você, de como você tem se tornado um crente, e eles então observam a sua vida e eles fazem uma leitura da sua vida, de como você vive. Amém, irmãos? E cuidado da maneira que eles leem a sua vida. Estão entendendo, irmãos? Nós devemos preservar esse lado. Porque o irmão Branham disse que o homem não vale mais do que a sua própria palavra. Bom, existem umas expressões que é muito difícil de falar. E quando as pessoas falam essas expressões, irmão, eu vou falar para você, tá? É uma coisa difícil. Expressões como você tem a minha palavra. São expressões difíceis, não é? Muito difíceis. Eu dou a minha palavra. Creio que cada um de nós, como cristão, sendo pastor, sendo líder de cântico, sendo irmão, sendo membro, que quando nós proferimos essas palavras, falamos, eu dou a minha palavra, você tem a minha palavra. Essas expressões devem ser primeiro pensadas antes de proferir. Estão entendendo, irmãos? Tem que ter isso, porque nós, como cristãos, se nós não cumprirmos nossa palavra, nós deixamos de ser cristão. Nossa experiência cai ali mesmo, termina ali mesmo. Vocês estão entendendo, irmãos? E o homem não é mais do que a sua palavra. E isso combina com o seu testemunho. O nosso testemunho não é apenas combinado na forma combinativa das roupas que vestimos. O nosso testemunho não é apenas a mulher deixar o cabelo crescer. O nosso testemunho não é baseado apenas nas mulheres, das irmãs vestirem roupas decentes e honestas. Não. O nosso testemunho começa primeiro na nossa palavra. Amém. Amém, irmãos? E o profeta irmão Branham diz que você não vale mais. Você não é mais do que a sua palavra. Por isso que Jesus disse, no livro de São Mateus, se não me engano, ele disse, no capítulo 5, sobre as bem-aventuranças, ele falou assim, visto que foi dito aos antigos que quando voltares alguma coisa para o Senhor, cumprireis os vossos votos. Cumprireis. Mas eu, porém, vos digo, a ninguém jureis por coisa alguma, nem pelo que está na terra, nem pelo que está no céu. Seja o vosso dizer sim, sim e não, não. E o que passar disso é de procedência maligna. Estão entendendo, irmãos? É de procedência maligna. Ou é sim, sim, ou não, não. Não. Irmão, você pode fazer isso? Talvez. Isso não é a resposta. Quando nós vamos fazer alguma coisa para o Senhor, você pode dizer outras palavras
sem dizer talvez. Vamos ver. Vou dar uma olhada. Você pode dizer assim: eu vou orar diante de Deus. Vou apresentar isso de Deus. Amém, irmãos? Vou colocar isso diante de Deus. É diferente. É diferente. Porque você está querendo ser direcionado e não direcionar a si mesmo. Porque quando você diz, não, eu vou, você está direcionando a si mesmo. Então é melhor você ser sim, sim e não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. E às vezes existem muitos cristãos, muitas pessoas que se dizem crentes e cristãos procedendo malignamente. Estão procedendo malignamente. Isto é, não confio muito nesse irmão. Eu perdi a confiança nessa irmã. Eu perdi a confiança nesse irmão. Perdi a confiança nesse rapaz. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque ele diz que sim, depois diz que não, ele fala que sim, depois não, e depois... Aí nós estamos procedendo malignamente sem entender que isso está combatendo contra a alma que nós lemos aqui. Estão entendendo, irmãos? E aí combatem contra a alma. Aí você fala assim, mas eu não sinto e tal. Mas a Bíblia diz que violenta a alma. Porque a alma não foi feita para mentir. Amém, irmãos? A alma não foi feita para isso. Tudo que há de errado no mundo, a alma foi feita antes de haver alguma maldade no mundo. E a alma não foi feita para mentir, não foi feita para violar as leis de Deus. E quando violamos as leis de Deus, violentamos a nossa própria alma. Quem está entendendo? Vocês estão entendendo, irmão? Então, podemos estar na palavra quando não temos palavra alguma em nós? Quando eu digo podemos estar na palavra e não ter palavra alguma em nós, eu estou querendo dizer assim: podemos manter a nossa palavra? Posso eu, como pastor, manter a minha palavra? Você pode manter a sua palavra? Todos nós cristãos sabemos que Deus é um Deus de palavra. E Ele vela, isso quer dizer, vigia, para fazê-la cumprir. Mas antes que possa cumprir em nós, Deus também espera em nossa palavra, no tocante de quando dizemos que sim, eu creio. É a mesma coisa que dizer eu prometo. Quem está entendendo? Quer ver? Vamos dizer o seguinte: você leva uma pessoa para a água para ser batizado no nome do Senhor Jesus. Quando uma pessoa vai nas águas para ser batizado no nome de Jesus Cristo, inclusive até ligou para mim hoje um pessoal da Deus Remor, que talvez pareceria aqui hoje, no Vale de Atobá. Eles estão ouvindo a rádio e Deus está dando entendimento deles. É um casal mais os 2 filhos. Então, antes da pessoa ir nas águas para ser batizada, é claro, é óbvio que ela é ensinada antes. Ela não vai lá só por batizar. Muito embora o batismo é um ato de fé. Mas ela é ensinada antes. É colocada para ela certas situações como regras de fé. Por exemplo, é igual quando vai casar. O sacerdote, o pastor, o padre, seja quem for, você promete amar Maria, e Maria está bem bonitinha lá, corpinho bonito, esbelto, rosto parecendo a borracha, tão esticadas, corpo em cima, tudo certinho. Você promete amar sua esposa na doença, na velhice, no peso, na falta de peso, na pele enrugada.
Na barriga inchada, eu prometo, eu prometo. Na doença, na velhice, prometo. Então, antes que a pessoa chegue a dizer isso, ela é primeiro ensinada. Para depois dizer sim, eu aceito. Quem está entendendo, irmãos? E se ele quebrar esse voto, ele não é mais do que essa palavra. Ele quebrou esse voto. Vocês estão entendendo o exemplo? Ele quebra um voto que foi feito. E não foi diante do sacerdote. Tem casamentos que tem padrinho, tem casamento que tem testemunho. Foi diante do povo e das testemunhas. Então, quando a pessoa vai se batizar no nome do Senhor Jesus, igual eu estava falando hoje para esse pessoal do Deus e Amor, do sistema denominacional chamado Deus e Amor, ele disse: "Vocês têm quanto tempo está ouvindo o programa?" "Tem uns 2 meses. E Deus abriu nosso entendimento, nós estamos compreendendo e nós estamos vendo que está tudo fora. Aqui fora. E tudo que vocês estão ensinando é a pura verdade." Eu falei: "Então a senhora já tem um conhecimento básico, né? A princípio, para entender isso." Aí ela vem, pede o batismo e nós vamos levá-los nas águas. Chega lá, nós abrimos algumas escrituras, de Romano, algumas escrituras e mostramos para ela. Chega na água, eu pego a pessoa para batizar. "Você crê em Jesus Cristo de todo o coração?" "Sim." "Você crê que Ele é Deus, Emanuel, que foi feito carne para tirar de nossos pecados através do seu corpo, sob expiação?" "Creio." "Você crê que ao ressuscitar Ele levou um nome que é acima de todo nome, sendo o Senhor dos vivos e dos mortos?" "Sim." "E que esse nome tem poder para perdoar pecados?" "Sim, eu creio." "Você crê?" "Creio." "Você aceita?" "Aceito." Se ele quebrar isso, ele é mais do que a sua palavra. Entendeu, irmãos? Ele está dando a sua palavra que crê. Ele está dando a sua palavra que aceitou, que creu. E aí eu vou. Então eu digo, como batizador, eu digo: "Então, meu irmão João fulano e tal, sob a base da sua confissão perante esse irmão ou aquele ali, ou então Deus, se não tiver ninguém mais, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados." E enfio ele na água. Ele sai dali, alegre. Se um dia ele se afastar do mundo para o mundo, ou qualquer coisa nesse sentido, ele jogou por terra a sua confissão, porque ele deu a sua palavra de que deveria e creria em Jesus Cristo. Quem está entendendo, irmãos? E o homem não é mais do que a sua palavra. E o homem não é mais do que a sua palavra. O profeta Emanuel chegou a dizer que até nossos filhos, nossas crianças pequenininhas, ele disse que é importante dizer a verdade para elas. E não ficar engomando ou colocando pano quente ali, uma coisinha. Fale a verdade. Não fique embromhando ali e tal, dando falsas esperanças. "Papai, o senhor compra isso para mim? O senhor compra isso para mim hoje?" "Não, hoje eu não posso, mas amanhã eu posso." Só para poder parar o choro, só para poder parar a pirraça, você ganha um tempinho. E você sabe que amanhã você não pode. E quando chega amanhã, você quebrou sua palavra. Quem está entendendo, irmãos? É verdade. Então você tem que dizer: não posso agora. Quando papai puder, papai compra. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós pensamos que aliviamos um passo e damos 2 errados na frente. Está vendo? E Satanás observa todos esses atos. Vocês pensam que isso é uma coisa simples? Isso é bobeira, isso é babá. Então o profeta falou tudo errado. O irmão Branham quem nos ensinou. Amém, irmão? Ele diz: diga a verdade para os seus filhos. Quando chegar para o Natal, a criança não entende nada. Você chega para ela e dá. Ela vai para a escola. E lá tem as pessoas falando de Papai Noel, falando de festa de Natal, e que vai ter o peru, e que vai ter não sei o quê. E sua filha, sua criancinha volta para casa pensando que o papai e a mamãe vai fazer a mesma coisa, porque os seus coleguinhas vão fazer. O profeta diz: se ela pedir um presente, você pode até dar, mas quando for dar, diga: filho, quem está te dando esse presente não é o Papai Noel, é o papai aqui.
Porque não existe tal coisa como Papai Noel. Verdade. Crer em Papai Noel é crer como um pé grande nos Estados Unidos. Estão entendendo, irmão? Crer em Papai Noel é a mesma coisa de crer que o mundo vai ficar melhor. Então o homem não é mais do que a sua palavra. Nós não somos mais do que a sua palavra. Vejam bem, vamos continuar aqui. Deus também espera em nossa palavra no tocante de quando dizemos que sim, eu creio. É a mesma coisa que dizer eu prometo. Não que seja um voto, mas um ato de fé quando dizemos isto, e assim Deus espera em nossa palavra, para ver se realmente estamos inteiramente confiados nela. Embora possa demorar um pouco aquilo que Deus tenha prometido, mas o certo é que Ele cumpre o que Ele falou e prometeu. Amém, irmãos? Embora nós, não sendo Deus, mas sim filhos de Deus, devemos agir como nosso Pai. Embora nós não sejamos Deus, mas filhos de Deus, devemos agir como nosso Pai, uma vez que nos fez co-herdeiros de uma promessa, e sendo Ele perfeito, exigiu nossa perfeição nele, para que assim a nossa luz resplandeça diante dos homens. Amém, irmão? Diante dos homens. Para que a nossa luz resplandeça diante dos homens. Jesus mesmo disse, vós sois a luz do mundo. E essa luz deve resplandecer diante dos homens. Aí vem Pedro dando uma elastificada naquilo que Jesus Cristo disse, falando que nós deveríamos sermos honestos com todos os gentios dentro do mundo, para as pessoas porque por alguma razão óbvia, falando mal de nós como malfeitores, não possa haver nenhuma obra negativa. E quando não vê, vai glorificar Deus verdadeiramente. Este é um cristão. Amém, irmão? Nossas obras são glorificadas diante da boca de incrédulos, diante dos homens. E nisso o céu se alegra. Amém? Vocês estão entendendo, irmão? Então, veja bem. E mesmo que o mundo não tenha palavra alguma, o mundo não tem palavra. Eles exigem de nós, como crentes. O mundo não tem, o incrédulo não tem palavra alguma. Mas quando ele sabe que você é um crente, você é um cristão, eles exigem de você. E outra coisa, quando eles erram com você, você como crente tem que compreender ele. Mas quando nós erramos com ele por ser crente, eles não querem compreender nós não. Estão entendendo, irmão? Se eu errar com um incrédulo e pedir e sair do tapa com ele e falar, mas você é crente, você não pode agir assim. Mas se eu errar com ele, ele vem, mas você é crente, você não deveria fazer isso. Vocês estão entendendo, irmãos? E aí vem Jesus e diz, vem você, os filhos das trevas, nesse instante são mais prudentes. E nós devemos ser prudentes. Amém? Prudentes nesse sentido. Então observe que o profeta irmão Branham disse que Deus não é mais do que a sua palavra. E nós, como cristãos, também não somos mais do que a nossa palavra. E junto com ela, nossas obras, nossas palavras, nossas ações, nossos desejos e etc. E se a nossa palavra não é salgada, como disse Jesus, não é salgada, temperada, sendo sim, sim, não, não, e se as pessoas não puderem confiar ou desconfiarem de nós, em não mantermos a nossa palavra a eles, como que eles se assegurarão de nossas palavras, como nos falar de Cristo para elas? Estão entendendo, irmãos? Presta atenção. Então, antes de nós testemunharmos de Cristo para as pessoas, a sua palavra tem que ser como um aguilhão. E aí você vai falar de Cristo às pessoas, e as pessoas vão se segurar nas palavras, porque eles sabem que você mantém sua palavra. Amém, irmãos? E sendo uma pessoa justa, eles sabem que você não está falando coisas besteiras. Está falando coisas reais, coisas vividas, coisas que no dia a dia ele vê você praticando ou eu praticando. Quem está entendendo, irmãos?
Então, observe, se a nossa palavra não é salgada, temperada, sendo sim, sim, não, não, e se as pessoas não puderem confiar ou desconfiarem de nós em não mantermos a nossa palavra a eles, como que eles se assegurarão de nossas palavras quando falarmos de Cristo para eles? Estão entendendo? Isso é um desafio para o cristão. Por isso que uma pessoa se tornar um cristão aqui na Terra é um desafio. Eu sempre falo isso, é um desafio ser cristão. É verdade. É um desafio. Se você é um cristão e vai trabalhar no setor público, é um desafio trabalhar lá. Se você é um cristão e vai trabalhar em um lugar que mexe com dinheiro, é um desafio você trabalhar lá. Se você é um cristão onde o público é muito feminino, é um desafio você trabalhar lá. Porque ser cristão aqui, nessa era, cheia de trevas, cheias de tentações, irmãos, ser um cristão é um desafio. E todo desafio carece de lutas e de provas. E mesmo nas lutas e nas provas existem os vencedores. E em cada era houve uma palavra de conforto para aqueles que venceram. Olha nas eras para você ver, Apocalipse 2 e Apocalipse 3, as 7 eras. No finalzinho vocês vê, aquele que vencer, farei com que faça isso. Aquele que vencer, concederei isso. Amém, irmão? Aquele que vencer, concederei isso, concederei aquilo, farei aquilo outro. Porque você venceu o Espírito. Está entendendo, irmão? Então, há uma promessa para nós nessa última era, de Laodiceia, na qual nós vivemos, de que aquele que vencer, ele prometeu que nós nos assentaríamos com ele no seu trono. Assim como ele venceu e sentou com seu Pai no seu trono. Você não quer isso, irmãos? Você não quer isso? E você sabia que assentar em cima do trono é estar acima de alguma coisa que você possa ver os outros que estão embaixo? Por isso que a glória para nós na última era é maior do que as outras glórias. A glória de Paulo foi uma, a glória de Lutero foi outra, a glória de Irineu foi outra, a glória de Wesley foi outra, a glória de São Martim foi outra, João Wesley foi outra, mas quando chega na última era, é a era do grão original, é a era da perfeição, é a era do dom perfeito, é a era da palavra restaurada. Amém, irmãos? Então, foi-nos dado a maior coisa de que os mensageiros nas eras tiveram. E aquele a quem mais dado será mais exigido. E a nós, que essa mensagem restauradora da quarta manifestação de Elias, Mateus 17:11, que Deus nos deu nesta última era, vindo sobre o ministério do sétimo anjo, Apocalipse 10, verso 7, restaurando os mistérios para esta última era, restaurando a doutrina dos apóstolos que as igrejas perderam durante os cursos das eras, a nós foi muito mais dado do que foi dado a Lutero quando pregou justificação. A nós foi muito mais dado do que deu a João Wesley quando pregou santificação. A nós não foi dado muito mais do que foi dado aos pentecostais quando restaurou os dons. A nós foi dado toda a palavra. Amém, irmão? Toda a palavra. Então observe, por isso que nós estamos voltando para a palavra original. De volta à palavra original. Amém? Amém. De acordo com a doutrina apostólica. Observe que o irmão Branham, observe que o profeta disse uma vez assim: nunca prometa nada que não possa cumprir. Verdade. Nem para Deus e nem para os homens. Pois assim como Deus espera em nossa palavra, os homens muito mais aguardam de nós como cristãos esperanças e expectativas. Querido, né, irmãos? Amém. Vocês estão compreendendo? Amém. Vejam bem. No livro de, por exemplo, no livro de Romanos, capítulo 1, verso 31, diz: néscios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Infiéis nos contratos. Hoje, há muito descrédito entre as pessoas do mundo ao ponto delas fazerem descaso da nossa apresentação.
E se eles perdem a fé e a confiança no povo que se diz de Deus, como eles acreditarão que Deus nos aceita quando erramos com eles e por isso, como eles aceitarão? Os irmãos entendendo? Por isso que hoje em dia nós vemos uma dificuldade das pessoas aproximarem de Cristo, aproximarem da palavra. E isso por causa de vidas alheias, de vidas incompatíveis no cristianismo. Nós vemos hoje o escândalo das igrejas evangélicas, o mundo evangélico, pastores envolvidos na política, envolvidos em casamento e divórcio, envolvidos em mundanismo, igrejas mundanas, irmãos fazendo isso e fazendo aquilo outro, trazendo escândalo para a sociedade em geral. E quando aquele que quer fazer o correto, que quer fazer o que é certo, quando nós vamos evangelizar, por exemplo, entregar um panfleto na rua, eles pensam, mais um. Estão entendendo, irmãos? É mais uma. É mais um grupo daqueles. Por causa deles, por causa dos escândalos e por causa do mau testemunho, das vidas mal vividas, por causa dos escândalos, por causa do nome de Jesus indo para o esgoto abaixo, da sarjeta, é que o evangelho está sendo diminuído, desacreditado e sem força na vida de muitos cristãos. Os irmãos, né, irmãos? Então observe bem que a palavra, ela tem muito poder, tanto no falar como no cumprir. Aí você entende por quê que quando Deus disse, haja luz, houve luz. A irmã Brana disse, ele creu tanto em sua palavra que aquilo veio em sua existência. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo? Ele creu tanto em sua palavra que aquilo veio à existência. Então nós estamos vivendo um tempo de total desacordo, de descrédito, de desconfiança. Estamos vivendo um tempo de praticamente coisa horrível, sabe? Eu estava pregando outro dia e falei uma matéria que as filhas da grande prostituta de Apocalipse 17, as filhas que é o protestantismo, denominacionalismo, que saíram do útero da Igreja Católica, as filhas denominacionais estão agindo piores do que a sua própria mãe de onde saiu. Agindo piores. Tem ministro, pastor, a favor do aborto. Pergunta o Papa Francisco se ele é a favor. Os irmãos, você entendeu, irmãos? Tem pregadores aí falando que filhos não são de Deus, não é bênção de Deus, é errado. Vai falar isso para o Papa. Então as filhas agiriam pior do que sua própria mãe. A Igreja Católica disfarça um pouquinho nas indulgências, na compra das almas. As igrejas evangélicas escancaram. Levanta a mão, dá um voto de tanto. Levanta isso, faz aquilo outro. Vocês estão entendendo, irmãos? Tantas campanhas absurdas, simpatias evangélicas, macumbas evangélicas, simpatia do óleo fresco, simpatia da aliança no dedo para arrumar casamento, simpatia de colocar a rosa debaixo da cama para poder se matar um molhado, simpatia de passar debaixo da porta, simpatia de beber a água do Jordão, simpatia de pegar a terra do Sinai, simpatia para tudo quanto é tipo de coisa, irmão. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E o povo cai dentro crendo. E, no entanto, por causa da falta de revelação e pela ignorância do povo que não tem, por causa da misericórdia, Deus atende a alguns apelos que vêm da alma e as pessoas são curadas. Amém. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus ouve até os injustos. Quem está entendendo, irmãos? Pecadores.
Não por eles, pregadores enganosos, não por eles que estão enganando o povo, ou os ouvidos dele, mas pelo povo que vem despedaçado, desgraçado, miudado, por aqueles que eles confiam que são vendidos nas telas, como propaganda de fé. Eles vêm ali entregando o seu carro, entregando sua chave, seu pacote de dinheiro, tudo com sinceridade. E às vezes Deus abençoa, não porque o pregador foi inspirado a fazer aquele tipo de campanha absurda e antibíblica, mas pela fé de uma pessoa que está tentando fazer o que eu faço. Amém, irmãos? Então observe bem que o profeta irmão Branham diz que o voto é importante. É tão importante que nós fazemos promessas. Às vezes você não sabe diferenciar o que é voto e o que é promessa. E às vezes um voto é quase igual a uma promessa. Você sabia disso? Veja bem, promessas Deus faz para nós. Votos que nós fazemos para Ele. Quem entendeu, irmãos? Veja bem. Alguém diz assim, eu prometi a Deus. Tudo bem se você cumpriu. Tudo bem se você anda cumprindo. Tudo bem se você cumpre. Isso é importante. Deus espera em nossa palavra. Mas houve um homem na Bíblia, chamado Jefté, e ele fez um voto de que se os inimigos caíssem naquela dia na mão dele, ele voltasse para casa são e salvo para a sua família, ele disse que aquele que saísse do seu portão primeiro para o encontro dele, ele sacrificaria ao Senhor. Um voto. Jefté. E é aí que está a coisa. Porque quando nós prometemos algo a Deus, quando fizermos um voto, não tardeis em cumprir. E às vezes nós fazemos votos que nós não sabemos o dia de amanhã, e aí nós somos obrigados a quebrar. Estão entendendo, irmãos? Você faz um voto a Deus, e daqui uma semana, aquilo que estava pronto para você cumprir, apareceu uma doença no filho, tem que comprar um remédio. Apareceu um problema, tem que viajar. Apareceu isso, você não sabe o dia de amanhã. Amém, irmãos? Você não sabe o dia de amanhã. E aí que vem o segredo, e aí que vem a fé do cristão. Mesmo não sabendo o dia de amanhã, se você tiver fé suficiente para cumprir aquilo, dentre toda a desgraça que apareceu, Deus tomará a sua fé. Amém? Não? Deus honrará. Por isso que a filha de Jefté, está salva. Jefté, eu não sei. Eu acho que Jefté fez um voto no sentido seguinte. Naquele tempo, eles não tinham cachorro. Como nós hoje, cada um tem um cachorro em casa. E quando nós chegamos, é o primeiro a chegar. Ele bate o portão, naquele tempo eles tinham ovelha, carneiro. Os carneiros eram como se fosse o cachorro de casa. E eu acho que Jefté fez isso não pensando na filha que sairia tocando pandeiro, ou dando vivas e aleluia. Ele pensou que seria o carneiro, o cordeiro. E quando ele chega, que é a filha em vez do carneiro, o cordeiro vindo, é a filha vindo, a primeira que entrasse no portão, diz, agora pronto. Aí ele diz, minha filha, meu coração acabou de pesar agora. Quem foi, pai? O senhor está alegre, venceu o inimigo? Estou, mas não por isso. Mas eu fiz um voto, minha filha. Eu fiz um voto, e você está dentro do voto agora. Vamos para dentro, eu vou explicar tudo o que aconteceu. E depois de ouvir o pai, na sinceridade, mas papai, o senhor venceu o inimigo. Papai, Deus honrou a sua palavra. Papai, olha papai, eu sei que eu queria casar e tudo mais. O senhor me manteve virgem, separado esse tempo. Eu tenho umas amigas virgens também que estão esperando seu marido, seu futuro marido. Deixa eu ficar com elas uns 2 meses, uns dias, só para chorar a minha virgindade. Depois eu volto e sacrifico. Tudo bem, minha filha, vai lá. E ficou alguns dias para chorar a sua virgindade. E, no entanto, ela voltou a Jefté, a sacrificou. Aí você fala assim, mas Deus recebe sacrifício humano? Ali é o tipo, irmão. Deus não recebe sacrifício humano, mas ali é o tipo. Agora, Jesus é humano quando ele veio na terra? É ou não é?
Foi sacrificado ou não foi? Aquele foi um sacrifício recebido por Deus. Amém, irmão? Mas desde então, todos que ouviram aquela história de Jefté, ninguém mais, desde então, até hoje, que eu saiba, biblicamente falando, ninguém fez esse tipo de coisa. Já pensou sair e ficar voltando fora? Se eu arrumar um emprego, se é eu arrumar um emprego, aquele que sai na minha porta hoje, eu vou fazer o sacrifício. Aí sai sua esposa. Aí sai seu filho. Tem uns que estão querendo até sair sem livre a esposa minha, né? Já é um motivo. É brincadeira, irmão. Só para poder tirar a atenção um pouquinho aqui. Mas nós estamos falando sobre nossa palavra. O peso da nossa palavra. Você sabe que nossa palavra tem peso, né? Correto, irmão? Nossa palavra tem peso. A nossa palavra tem poder para criar. Sabia disso? A nossa palavra tem poder. Poder para criar. Poder para mudar o ambiente. Mas quando Deus olha para nós e cumprimos nosso voto, quando nós fazemos a Deus, principalmente aquele que você faz quando Ele quer casar com você. Que é isso, pastor Carlos? Jesus casar conosco? Ele é seu marido? Não, não. Ele é meu marido. Ele é meu esposo. E eu prometi a ele, há 20 anos atrás, quando eu fui batizado nas águas, lá na cidade de Pedra Azul, prometi a ele, quando aceitei essa mensagem, crendo no batismo, prometi a ele que viveria fiel a ele, crendo na palavra. E até aqui eu estou tentando servir e cumprir esse voto. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo isso? Então observe bem, que você observa assim, Paulo, por exemplo. Paulo, a Bíblia não diz, porque quando o voto é secreto, quando você faz uma promessa, alguma coisa, é secreto, né? Você não pode fazer com que a sua mão direita perceba o que a esquerda está fazendo. Não é assim que a Bíblia diz, irmãos? A esquerda tem que ficar escondida quando a direita for fazer alguma coisa. Porque se você faz alguma coisa e permite que a sua mão esquerda fique sabendo, isso quer dizer, você faz uma coisa e permite que a esposa, o filho, o pastor, o irmão fique sabendo, que glória tem isso? Não, de jeito nenhum. Você sabe por quê? Existem muitos irmãos que estão orando a Deus por certas coisas há tanto tempo e a coisa está simples de resolver, mas ele não sabe. Quem está entendendo, irmãos? A Bíblia não diz por que Paulo fez isso. Não diz. Porque o voto é secreto. Mas a Bíblia diz que ele fez um voto. E eu acho que quando aquilo cumpriu, ele teve que cumprir sua palavra. Vamos ver? Atos 18. Atos 18. Eu não sei por que Paulo fez isso, mas eu acho que era alguma situação que estava acontecendo, talvez com ele, na família, ou na igreja, ou até mesmo na cidade de Cencreia. Não sei. Mas ele fez um voto e ele teve que cumprir. Atos 18, versículo 18. Vamos ver. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou até para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Vocês estão entendendo? Amém. E às vezes voto não inclui somente dinheiro, não. Voto não inclui apenas uma oferta, não. Não. Às vezes o voto inclui um ato. E aí a Bíblia diz que Paulo raspou a cabeça toda, porque passando por Cencreia, não sei, talvez disse, Senhor, tem um problema em Cencreia, os romanos estão ali e está tendo um problema para passar a palavra ali. Vou fazer um voto, se o senhor deixar passar, eu faço um voto. E ele rapou a cabeça quando passou de Cencreia. Quem entendeu, irmãos?
rapou a cabeça e cumpriu o voto que ele tinha feito. Está entendendo, irmão? A Bíblia não diz especificamente a causa, o motivo do voto. Mas a Bíblia diz que ele tinha feito um voto. Amém, irmão? Você leu isso na sua Bíblia? Então, Paulo tinha que manter a sua palavra. Ele teve que manter a sua palavra. Manter. E às vezes, manter a palavra, irmão, não é fácil. Manter a palavra não é fácil. Paulo disse que essas coisas aconteciam em seus dias e acontecem em nossos dias. Romanos 13, 7 e 8 diz: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. Isto é, você não vai sonegar imposto. Você não vai burlar a lei. Chegou um negócio aqui, mas eu conheço fulano de tal ali que pode dar um jeitinho para mim e burlar isso aqui e burlar esse como é que fala? Esse imposto de renda aqui e tal, isso aqui e tal. O seguinte, eu pago imposto de renda, sabe uma coisa, eu comprei isso aqui, a nota aqui está de 1.200, mas coloca de 3.000 para mim. Porque quando o leão vir me redevolver a restituição, eu ganho um pouquinho. Não. Os irmãos entenderam, irmãos? Tem gente fazendo isso, irmão. Tem gente fazendo isso, burlando as leis. Burlando as leis, sendo infiéis nos contratos. A cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Eu estou lendo Romanos 13, 7. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Amém? Amém. Então, existem pessoas que merecem honra? Existem, então dai. Existem pessoas que merecem como se diz, temor, dá temor. Existe aqueles que necessitam dos nossos impostos, então dá imposto a quem tem imposto. Existe aquilo que nós temos que pagar tributo, paga tributo, e assim por diante. Irmãos, o que tem de crente burlando leis? O que tem de crente, tem gente desse jeito. Irmão, deixa eu falar para você aqui, ó. Outro dia eu falei com o meu menino. Meu menino, você sabe que ele estuda ciência da computação, e ele não paga internet em lugar nenhum. Ele não paga internet em lugar nenhum. Porque ele conhece o sistema, faz ciência da computação, faculdade, e ele não paga lá. Ele hackeia, pega o seu Wi-Fi, entendeu? Eu falei, filho, isso não é bom. Isso não é bom. Isso não é correto. Isso não é certo. Porque se você está pegando o Wi-Fi da pessoa que está pagando, ele está pagando para ele. E você chega ali com um sistema e hackeia o seu roteador e suga o que ele está fazendo, pagando, você está defraudando. E como cristão, mancha. Amém, irmãos? Estão entendendo? Mesmo que ninguém saiba, Deus está sabendo. Estão entendendo, irmãos? Gato na energia, gato na luz, aquele negócio todo, vai aquela coisa toda. É muita coisinha, fulano fila, aquela coisa toda, sabe? Dando mau testemunho, assim, nesse sentido e tal, né? Então, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Na mensagem E Não Sabeis, parágrafo 257, E Não Sabeis, limpem suas vidas, diz o profeta, paguem suas dívidas, não deva a ninguém, Jesus disse. Agora, eu não quero dizer como aluguéis, casas, sua luz, sua água, essas coisas nós temos que continuar pagando. Mas acertem tudo, preparem-se, recordem no nome do Senhor Jesus, algo está prestes a suceder. Amém, irmão? Amém. Em outra mensagem, o irmão Branham disse, Deus não levará ninguém com dinheiro no bolso.
Isso quer dizer com dívidas. Estão entendendo, irmãos? Porque, presta bem atenção, se você é um cristão e diz, eu vou ser arrebatado, você tem um vizinho que é incrédulo, ele fica para trás por causa da vida que ele vive, e você deve ele vai colocar na sua cabeça, por causa da consciência dele, se aquele irmão vai arrebatado me devendo, estão entendendo, irmãos? Aí o profeta diz, ninguém subirá com dinheiro no bolso. Isso quer dizer dívidas. Vocês estão entendendo? Mas que coisa. Outro dia alguém chegou para mim e falou assim, pastor, nós como cristãos, se o nosso nome vai para o serviço de proteção ao crédito, consumidor, como SPC, Serasa, o que acontece? Eu como cristão, nós como cristão, assim, irmão, veja, eles inventaram um nome aí para a pessoa resolver o problema mais rápido. Chama-se nome sujo. Mas, na verdade, para o banco, significa negativado. Não é tão feio como nome sujo. Quem está entendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo? Vocês estão compreendendo? Amém. Nós somos pessoas físicas e cada um tem um CPF. Então, nós compramos alguma coisa. Então, quando nós compramos, aí o que acontece? Aquela empresa, aquele supermercado, aquela loja, com todo o bom interesse de atender o bom consumidor, e você vai lá e adquire aquele produto. O dono daquela empresa já pagou os impostos dela. Já pagou o imposto do rádio, o imposto da televisão, o imposto da máquina de costura, o imposto, aquele produto que você retirou da loja. E preço por preço, ele já pagou por aquilo. Aí nós vemos e lesamos aquele empresário. Quem está entendendo, irmãos? Ele, por ser empresário, ele tem que estar protegido. E o órgão que o protege ele vem do governo. Para proteger tal pessoa de tal administrador, de tal empresário, de tal loja. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo? O pastor Luiz Mendes, outro dia, ele disse que entrou numa loja para comprar um determinado negócio. E aí, quando ele estava lá dando a inscrição, aconteceu isso comigo também. Quando ele estava lá dando os detalhes e tudo mais, porque, na verdade, nós, ministros da mensagem, nós preferimos não comprar nada nesse sentido. A prazo, essas coisas, nós não preferimos. E aí ele foi e resolveu. Ele foi e resolveu comprar lá. Aí nos dados pessoais lá, eu disse, sua provisão. Esse agora apertou. Eu sou pastor, eu falei, sim, embaixo. Ele olhou para ele e disse, sim, embaixo. Por quê, irmão? Por quê? Porque está tudo manchado, pastorado por aí lá fora. Está entendendo, irmãos? Está tudo manchado para ir para fora. Pastores sem crédito, pastores sem nome, pastores levando escândalo. Presbíteros, diáconos, tudo. Isso mancha. Aí eu olhei para ele em cima e embaixo, assim. Eu falei, eu sei o que você está pensando. Os irmãos estão entendendo? E a palavra pastor nos Estados Unidos era a segunda palavra mais forte depois do presidente dos Estados Unidos. Pastor. Estão entendendo, irmãos? Um pastor chegava, eu quero, naqueles tempos, eu quero um saco de milho, eu quero um saco de trigo, põe aí. Não, pastor, tranquilo, tranquilo. Hoje, você é pastor? Estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Ah, você é evangélico? Ah, você é crente? Né? Estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Está difícil. Complicado. Veja. Aí ele disse, vê, acertem tudo. Em outra mensagem, o irmão Branham disse, já li. Religião de Jezabel, parágrafo 4 e 5. Religião de Jezabel, parágrafo 4 e 5. Nós jamais deixamos uma cidade devendo um centavo. Está falando no sentido de campanhas. Fazer campanha, e ali. Está entendendo, irmãos?
fazer campanhas, alugar hotéis e tal. Jamais deixamos uma cidade devendo um centavo, sem que tudo haja sido cuidado. Nós simplesmente não cremos em qualquer coisa mais. Vocês não devem dever a ninguém. Vocês devem ser honestos e justos. E se vocês devem a alguém, vá, encare e diga-lhe que você lhe deve. Vá e encare. Mas eu desafio qualquer uma pessoa. Porque se uma pessoa consegue dever a Deus nos dízimos e nas ofertas, não vai ser qualquer homem, qualquer João, Joaquim, que ele não vai dever. Estão entendendo, irmãos? Se ele consegue dever a Deus nos dízimos e nas ofertas, você acha que isso vai ser difícil dever João, Joaquim, a padaria, o supermercado, a esquina? Se ele consegue roubar de Deus? Dever a Deus? Amém? Vê? Dá a César o que é de César, mas Deus o que é de Deus também. Vê? Aí está. Vocês devem ser honestos e justos. E se vocês devem a alguém, vai e cale e diga que você lhe deve. Mas eu lhe dê um pouco de tempo e eu vou te acertar. E você pagará isso. Sempre. Vê? Esta é uma coisa melhor. É uma boa marca do cristianismo. É ser honesto, direito. Desejam viver simplesmente aquilo sobre que vocês falam. A sua vida fala mais alto do que as suas próprias ações. Se vocês não viverem isso, vocês mesmos, como poderiam esperar que alguém mais vivesse isso? Assim vocês são epístolas escritas, lidas de todos os homens. Então sejam sempre honestos, justos e verdadeiros. Cristo é revelado em sua própria palavra 12. Isto não é o que Jesus falou? Ou a Bíblia ali, que diz, não deva aninhar a ninguém. Não significa nosso aluguel, que temos que isso e tal. Mas uma velha dívida ali, antiga e tal, e que você sabe, e que a pessoa até não quer mais lembrar dela, mas você sabe que deve. Pague-a por causa da consciência dele. Isso vai atrapalhar o dia do arrebatamento. Parágrafo 12. Os irmãos entendendo? Parágrafo 12. Cristo é revelado em sua própria palavra 14. Somente alguém diz, certo cristão aqui da igreja, certa vez, está vendo? Certa vez saiu e consertaram o seu carro aqui. E o homem veio, o homem da oficina, ele disse, eu te pagarei. O homem que o carro foi consertado. Eu te pago no sábado. Já é uma promessa. Já é algo, é a palavra. Ou algo assim. E ele nunca pagou. E semanas passaram e nunca o pagou. Nunca disse uma palavra. E o homem veio e me perguntou. Gente, um dia eu fiquei sabendo de um irmão. E falei assim, irmão, nós nos encontramos naquela rua, tal, tá bom? Naquela esquina. Não, na outra esquina, nessa não. Eu falei, então tá bom. Né? Depois eu fui saber que naquela esquina tem uma loja dele lá. Tá entendendo, irmãos? Tem gente que corta a rua, corta o bairro, corta o quarteirão, porque deve naquela padaria, deve naquele supermercado, deve naquele sacolão. Ele é um crente. Vocês estão entendendo, irmãos? Tem crente que falta até da ceia, porque sabe que naquele dia está devendo os dízimos para Deus, e o motivo é a falta. Eu sei disso, acontece sempre. Vê? Aí o que aconteceu? E o homem veio aqui no tabernáculo. Olha só que situação o profeta Imombrante teve. Veio e me perguntou, ele disse, aí eu falei, vê você? Isto reflete contra a igreja. Isto reflete contra Cristo. Amém, irmão? Amém. Se você não pode pagar, vá até ele, diga, eu lhe devo, vou te pagar, sou um cristão. Eu não posso fazê-lo neste momento, eu lhe devo, tá bom?
Eu vim aqui notificar e você recorde, isso está no livro de Deus também, você sabe, aquilo faz. Eu, como ministro, também sei das minhas deficiências, agora eu falando. Sei das minhas deficiências, mas quando prometemos algo, nossa missão é ir no lugar ou na pessoa quando aquela promessa expira e, no entanto, talvez prorrogá-la. Eu mesmo como ministro, né? Eu falo com toda sinceridade com você. Eu mesmo, olha, por ser uma pessoa pública e por várias pessoas quererem a minha presença, a minha posição nisso, naquilo outro, você fica em maus lençóis. Estão entendendo, irmãos? Não é fácil. Aquele encontro que nós fizemos no ano passado, aquela confraternização, nós passamos maus bocados. Mas graças a Deus, não tem nem um centavo para trás. Amém, irmãos? Nem um centavo para trás. Desses 5 anos de rádio de programação, quebrou 6 vezes. Mas também não temos um dívida para trás. Amém? Nada. Não temos. Podemos ter algumas coisas que a gente talvez deixou passar por alto, alguma coisa que a gente esquece, mas não deveria esquecer. Mas está tudo anotado aqui, diz aqui, está nos céus também. Estão entendendo, irmãos? Então, é igual comer na casa de um irmão. Paulo disse, se você vai comer uma coisa na casa do irmão, ele vai te oferecer ostra. Você nunca começou com ostra. E ostra é uma coisa nojenta. Não é assim? Aí Paulo diz, você vai comer lá? Vai. Você sabe que ele é uma pessoa que não mexe com culto de demônios e tudo mais? Não é sacrificado a ídolos? Sei. Não é para isso não, ele não é disso não. Então coma por causa da consciência dele. Então coma por causa da consciência dele. Os irmãos, entendendo? Para que ele não se escandalize em ti. Come tudo que põe na mesa, né? Deixa eu levar algumas pessoas para casa, eu vou ficar sem nada. Então vamos ver. Veja bem. Aí tá. Por isso que o nosso testemunho não pode ir mais além daquilo que somos. Pois se o nosso grito, nosso amém, ou louvor, ou nossa adoração não pode passar no nível de vida que vivemos, pois tudo acima disso será tido como uma hipocrisia. Se o nosso fundo, ou o nosso crédito, ou nossa reserva não é o bastante para com as pessoas ao nosso redor, como o nosso fundo ou o nosso crédito está com Deus? E ainda assim tem pessoas que ainda são desonestas com Deus, através de sua sonegação dos dízimos, nas ofertas, nos seus votos não cumpridos. Em outras palavras, se não somos honestos com Deus, lhe roubando nos dízimos, ou até mesmo a atenção, dando a Ele o que Ele merece, poderemos ser honestos uns com os outros? Falhas comuns que parecem não ter nada a ver com uma visita sendo aguardada, prometida. Telefonema sendo aguardado, prometido. Uma ajuda que foi prometida, aguardada. Um acordo quebrado, sem o conhecimento das partes. E quantas vezes prometemos para Deus? Prometemos que vamos acertar com isso e com aquilo. Prometemos que vamos voltar à comunhão. Prometemos que vamos voltar à ceia, dizimar, cumprir com aquele voto. Prometemos que iremos reconciliar com a igreja e voltar a ter companheirismo. Prometemos que não vamos falhar em estar nos cultos. Prometemos que vai acertar com aquele irmão, com aquela irmã. Promete-se que vai confessar aquilo outro e nunca. Estão entendendo, irmãos? Promessas que fazemos para Deus. E muitas vezes não é culpa de alguns que se envolvam em certas circunstâncias tais, pois também esperam na palavra e colocaram suas confianças em outros, e assim. E a Bíblia diz, maldito o homem que confiar no outro homem. Gera uma cadeia de anticompromissos e descontentamento em outros que não entendem e nem querem entender. Muitas vezes se perde um amigo ou um irmão, se distancia de você por ter esperado em ti ou confiado em nossa palavra, e assim suas expectativas se elevam em desesperanças. Que Deus nos ajude a cumprir nossa palavra. Amém, irmão? Amém. Que Deus nos ajude a cumprir quando nós fizermos nossas promessas.
pois as pessoas esperam em nossa palavra, assim como nós esperamos na palavra e na promessa de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Domingo é Santa Ceia. A Kombi vai passar aqui, olha, irmão. 5h30 no Arrastão. 5h30 no Arrastão. Os irmãos vão participar do culto de Santa Ceia em Sarzedo, 5h30 lá no Arrastão. Então, até dia 10, os irmãos com ajudas, né? Os irmãos já sabem, até dia 10. Isso, passar para mais tarde. Isso. Isso. Correto. Até dia 10. Quero avisar mais. Tem outra coisa que eu avisar mais? Esqueci, acabei de esquecer. Sim, irmãos. Eu estava ontem orando, pensando, orando em casa. E eu quero conclamar a igreja a fazer um ato solene, um jejum. Convocar a igreja a fazer um jejum solene. Amém, irmãos? Um período de jejum e oração, consagração. Todos fazendo. Porque às vezes tem alguns que fazem particular. Ele mesmo faz particular e tal. Mas quando a igreja reúne toda para fazer, vocês estão entendendo, não é vendo? Então você coloca, por exemplo, eu venho aqui, tento pegar essa mesa, você vem, o outro vem, ajuda, levanta um pouco, o outro vem, levanta um pouco, o outro vem, cada um vai colocando força e aqui vai subindo. Amém, irmãos? Assim é uma corrente nesse sentido. Então, queria convidar os irmãos a fazer um jejum solene, uma consagração, durante alguns dias, para Deus nos abençoar. Amém? Então, Deus sabe toda a necessidade de cada um de nós. Mas, às vezes, nós observamos que há muito culto para ir, há muita adoração para fazer, há muito louvor para cantar, muita pregação para ouvir, há muita igreja, culto para ir, mas há pouco sacrifício a fazer. Não é assim? Então vamos fazer algo, vamos fazer um sacrifício, fazer um jejum, uma consagração, né? Para que Deus nos abençoe cada um. E assim a igreja possa ser abençoada. Amém? E assim atender às necessidades de cada um. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela palavra que nós tivemos nessa noite, pelo ensinamento. Senhor Jesus, Pai, é muito difícil, Senhor. Muito difícil. Mas o Senhor disse que isso era capaz. O Senhor disse que isso seria capaz. Não pela nossa capacidade, mas pelo Espírito Santo que o Senhor enviaria para dentro de nós. É que faria essas coisas. Porque se eu faço, o mérito é meu. Se nós fazemos, o mérito é nosso. Mas não é nós fazendo, é o Espírito Santo dentro de nós fazendo por nós. Ó Deus, Jesus disse, assim como eu vivo, vós também vivereis. Ó Deus, obrigado pela palavra. Obrigado pelos irmãos. Obrigado pela exposição. Obrigado pelos louvores. Por cada irmão e irmã nessa noite que cederam seus momentos de adoração para ouvir um pregador iletrado, mas com a ajuda do Espírito Santo, nós somos ricamente abençoados. Obrigado por cada irmão e irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe cada um até domingo, se Deus assim permitir. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe comigo. Se quiser ir, tá? Na sexta, domingo, no Arrastão, 5h30.